a arena de batalha da vida cristã. Quem esteve aqui no domingo passado aprendeu sobre ali a guerra entre o bem e o mal ali na nossa consciência, né? Entre a gente escolher fazer as coisas certas e as coisas erradas. Hoje a gente vai entrar um pouquinho no campo dos pensamentos, né? Que também está no meio, né, dali da mente, entre tomar decisões certas e erradas. Mas hoje a gente vai focar mais sobre os pensamentos, sobre aprender a controlar os nossos pensamentos, né? Sobre tomar direção, né? A direção correta, né? De estar pensando da maneira certa para que a gente não venha cair em ciladas do inimigo. O título diz assim: os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. Se você parar para pensar nesse tema, é um tema muito forte, porque a maior batalha do cristão, que a gente vai enfrentar, não é contra quem está lá fora. Não é contra o nosso vizinho, não é contra o nosso amigo, não é contra o nosso pai, não é contra o nosso esposo e também não é contra Satanás. Embora ele seja um inimigo audacioso que está aqui para nos derrubar, para nos levar para o inferno, a maior batalha que você vai enfrentar é contra você mesmo. É contra a sua mente, é contra os seus pensamentos. Porque somente você mesmo tem o poder. Você mesmo que tem o poder de te levar para o céu ou de te levar para o inferno. De te levar à vitória ou de te levar à derrota, né? Somos nós mesmos. Nós conseguimos sozinhos? A gente vai aprender que não. Nós não conseguimos sozinhos. Nós precisamos e nós temos direito, né, de recorrer à ajuda de quem pode nos conduzir à vitória. Mas isso também depende, né, das nossas atitudes, depende do meu querer, depende do teu querer. Sozinho nós não conseguimos, né? Apesar de nós termos sido feitos pessoas com uma consciência, com a racionalidade, Deus teve esse cuidado de criar o ser humano com uma racionalidade. Deu inteligência para pensar, para decidir e para governar. Apesar de nós termos sido criados dessa maneira, a imagem e a semelhança de Deus, a imagem e a semelhança de Cristo, até mesmo na nossa consciência, né? Apesar de termos sido criados dessa maneira, nós, os seres humanos, necessita de ajuda, né? Necessita, e nós precisamos reconhecer isso todos os dias na nossa vida. Porque essa não é apenas uma batalha, é uma guerra. É uma guerra. Dominar os próprios pensamentos é uma guerra. Porque para pecar, primeiro você tem que conceber na sua mente. Primeiro é aqui que você concebe o pecado, né? Então, para pecar, você concebe aqui. E quando a gente aprende que sozinho a gente não consegue vencer aqui dentro, a gente já tem aí cerca de 90% para poder vencer a batalha. 90% de chance de vencer essa guerra, né? Porque os outros % é Deus que vai e age. Mas 90% é você. É você que tem que tomar a decisão e é você que tem que dar o primeiro passo em direção à pessoa certa que vai te conduzir à vitória. E essa pessoa é aquela que está lá no céu, né? Então, vamos lá. Eu gostaria de perguntar para vocês se vocês realmente entendem que isso realmente é uma guerra, né? Aqui nessa sala hoje, tem alguém que pensa assim: eu consigo dominar os meus pensamentos. Assim, eu gostaria que os irmãos fossem bem sinceros. Se tem alguém aqui dentro que pensa assim: não, eu acho que eu consigo sim. Eu dou conta de dominar a minha mente. Pode se manifestar, porque assim, às vezes a pessoa ela já está num patamar assim, né, de religiosidade, de fé grande, né? E ela tem esse domínio. Mas a maioria das vezes nós não temos esse domínio, né? A maioria das vezes nós precisamos de ajuda sim. Há alguém aqui que consegue controlar o pensamento da hora que levanta até a hora que vai dormir? Que tem esse controle sobre os próprios pensamentos? Consegue, Luzia? Nós vamos aprender hoje na lição que os nossos pensamentos, ele independe só da nossa mente. Ele é movido por vários cognitivos que vêm de fora. Luz, som, mente, ambiente, o que você ouve, o que você vê, tudo isso vai fazer com que alguns tipos de pensamentos sejam gerados dentro da sua mente.
No tópico 1, uma visão introdutória. Eu gostaria de primeiro ler aqui para os irmãos o conceito de pensamentos, que diz assim: pensamentos são processos mentais constituídos de informações, reflexões, lembranças, sentimentos, sons e imagens, a despeito dos mistérios da mente humana. Sabe-se que eles se originam de fatores internos biológicos, psicológicos e espirituais ou externos, ambientais, experiências do cotidiano. Ou seja, para que se gere um pensamento na nossa mente, ele pode simplesmente nascer aqui, ou ele pode nascer de coisas que a gente vê, ouve, fala, cheiros, até mesmo cheiros pode, fazer com que surja algum tipo de pensamento ali na nossa mente, que muitas das vezes são controlados ou não por nós mesmos, pelo nosso eu. Os pensamentos podem ser bons ou ruins, puros ou impuros, verdadeiros ou falsos. Os que são originados de fatores externos são frutos de experiências sensoriais. A mente cria a partir de conteúdos que obtém por meio dos órgãos e sentidos, como os olhos, ouvidos, a boca, a mão e o nariz. Por isso, abster-se de toda aparência do mal é essencial. Não podemos alimentar nossa mente com conteúdos enganosos ou impuros. Deles podem surgir gravíssimos pecados como violências, imoralidades sexuais, mentira, calúnias e maledicências. Quem aqui já assistiu um filme de terror e não conseguiu dormir porque aquela cena ali ficou passando, repassando na sua mente? Quem aqui já viu um acidente de carro ou de moto gravíssimo e viu uma situação ali complicada e ficou com aquela imagem na mente ali por diversos dias? A mente, ela tem essa capacidade, a mente humana, de ficar vendo, revendo, gerando, criando a mesma situação por várias vezes. Então, tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente sente, em determinado momento, vai interferir sobre os nossos pensamentos. Pensamentos bons ou ruins. Por isso, tudo que a gente tem que ter controle sobre o que entra através dos nossos olhos, controle sobre o que entra através dos nossos ouvidos, porque dependendo do que a gente vê ou ouve, vai ficar gerando coisas ali na nossa mente, gerando, e vai gerar pensamentos destrutivos, pensamentos impuros, pensamentos que podem fazer com que a gente venha a pecar. E uma vez que você gera o pensamento, querendo ou não, você acabou pecando. Você pode até não ali concretizar o pecado, mas você já pecou ali na sua mente. Então, assim, cuidado com o que a gente vê, os filmes, novelas, as cenas impuras, que fica ali na nossa mente, que desperta desejo no nosso coração, que desperta desejo na nossa carne. Nós somos humanos, querendo ou não, nós somos humanos. Quem aqui nunca viu uma propaganda de uma televisão de um refrigerante bem gelado, às vezes de uma cerveja, e você vê aquele visual ali, que faz com que você saliva? Quem nunca? Nós somos seres humanos, aqui todo mundo é humano. Aqui ninguém é super crente, ninguém é super santo. Então, vamos ser sinceros, irmãos? A gente já desejou, sim. A gente vê ali aquela propaganda apetitosa, aquele visual lindo, deslumbrante, desperta desejo, porque nós somos humanos. Desperta desejo na nossa carne, desperta desejo na nossa mente. A gente gera o pensamento. Pode até não concretizar, mas a gente gera. Vamos ser honestos com nós mesmos, mas a gente gera. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vê. Com o que a gente ouve, porque isso pode causar danos irreversíveis nas nossas vidas. Às vezes a gente começa pensando assim, é só um vinhozinho, não vai fazer diferença, não vai me levar a cair. É só uma mulher bonita que está aqui na televisão, só estou admirando a beleza dela. Nossa, que homem, que corpo bonito, estou só admirando o corpo dele, não faz mal admirar o corpo dele, não. Mas e quando esse pensamento se torna um desejo para a minha carne? Quando eu faço com que esse pensamento me leve a pecar? Então, muito cuidado com o que a gente vê. Quer desviar da aparência do mal? Muda o foco.
Cuida do que você está vendo, cuida do que você está ouvindo, cuida do que você está lendo, né? Vamos mudar o foco. A gente vai aprender mais para frente que tem maneiras, sim, de você controlar os seus pensamentos. Tem maneiras, sim, de você redirecionar o seu pensamento e sair do abismo para o lado correto, né? Sair da beira do precipício para ir para a bonança na presença do Senhor Jesus. Quando Jesus criou Adão e Eva, ele criou com essa racionalidade. Quando Deus criou Adão e Eva, ele criou eles com essa racionalidade. Eles tinham esse discernimento. Eles conseguiam entender o que era certo e o que era errado, né? Tanto é que Deus fez eles com essa racionalidade para poder distinguir mesmo, para poder governar sobre todo o jardim. Adão, ele tinha essa função de governar sobre o jardim. E a prova disso é que foi dada a ele, né, a função de nomear os animais, né? Foi ele quem nomeou todos os animais. Então, ele tinha essa racionalidade. Deus criou ele com essa racionalidade, com essa intelectualidade, com essa inteligência. Ele tinha esse poder dentro da mente dele de governar, de tomar decisões. Quando a serpente chega ali para Eva e conta aquela história milaborante, né? Aquela história milaborante que se ela comesse do fruto, ela ia ter sabedoria, ela ia ser igual a Deus. Ela ali caiu naquele pecado por engano. Ela foi enganada. Ela ouviu uma historinha ali, agradou ao coração dela, querer ser igual a Deus, né? Ter a consciência que Deus tem, porque a serpente falou isso para ela. Então, ela foi enganada. Ela pecou pelo engano. Mas Adão não. Adão ouviu direto dos lábios de Deus que não era para ele comer daquele fruto, né? A consequência que viria sobre ele comer, se ele comesse daquele fruto. Ele pecou por inconsciência. Aliás, por consciência. Ele pecou por consciência, porque ele tinha consciência que era errado. Eva poderia ter desconfiado, né, irmãos? Porque ali, no jardim, qual animal que falava? Qual animal que ela tinha ouvido falar? Que ela tinha visto e ouvido falar. Então, no mínimo, ela teria que ter desconfiado que alguma coisa estava errada ali. Ver uma serpente se rastejando, chegar nela e falar, né? Mas ela estava ali sozinha, foi deixada sozinha. Adão sabe-se lá onde estava, né? Devia estar pescando, estava estressado, né? Então, assim, estava ali sozinha, a serpente veio, enganou ela, tomou de conta dos pensamentos dela, lançou a semente, né? Lançou a semente nos pensamentos dela. Quem lembra aqui daquele desenho do Pica-Pau? Quem lembra? Quem já viu um desenho que tem um diabinho e um anjinho, né? O diabinho fala uma coisa, o anjinho fala outra. O diabinho fala uma coisa, o anjinho fala outra. Satanás foi lá e lançou a seta na mente dela. E ela foi lá e concretizou. Ela poderia ter procurado Adão. Ela poderia ter procurado Adão, mas ela deixou Satanás entrar dentro da mente dela e induzir os pensamentos dela. Ela pensou errado, né? Ela pensou errado. Ela pensou em ser igual a Deus. Aqui fala assim, ó. Os traços da personalidade humana se manifestam originalmente na vida do primeiro casal. O aspecto racional é visto na capacidade de comunicação, compreensão e governo do homem sobre a criação. Em seu relacionamento interpessoal e com o Criador. Para todos esses processos, Adão e Eva usaram o intelecto raciocinando, elaborando pensamentos e tomando decisões. Exemplo disso é o comportamento relativo em relação ao pecado. Eva pensou que não devia, ou seja, ela foi enganada, né? A gente tem isso com a gente. Nós podemos sim ser levados a ter pensamentos enganosos. Nós não temos o controle o tempo todo da nossa mente sobre os nossos pensamentos. Nós sim podemos ser levados a pensar coisas erradas, né? O Satanás, ele vai plantar setas. Ele vai plantar situações que vai te levar a pensar que o certo é errado e que o errado é certo. Ainda mais nessa sociedade de hoje. A gente vê coisas aí que, às vezes, a gente se sente assim... Tipo assim, será que eu estou tão santa assim para achar isso errado? Mas o errado é errado, né? A televisão, as novelas, os filmes mostram a relação homossexual de uma maneira tão bonitinha que às vezes a gente pode cair no pecado de achar que é certo. Eu estou tão muito santa. Eu estou tão santa assim para ficar criticando.
É errado. Mas eles pegam aquela situação e eles enfeitam de uma maneira que faça com que a gente pense que nós é que somos errados. Nós é que somos errados. Né? Não, tadinho, coitadinho, ele não se sente mais, ele não se sente mulher, ela não se sente mulher, ela sente que nasceu no corpo errado. Ele se sente que nasceu no corpo errado, ele não é homem, ele se sente mulher. E vai trabalhando aquilo de uma maneira, põe numa novela, põe num filme, escolhe uma narrativa, né, que leva as pessoas ao engano. E se nós cristãos não tomarmos cuidado, daqui um dia até nós estamos aplaudindo. Sutilezas, enfeitam de maneiras que façam com que a gente pense que a gente é santo demais, ou então a gente está errado. A novela da Record, muita gente assiste essa novela achando que é uma verdadeira, mas para mim não é. Para mim é só uma ilusão, justamente para enganar as pessoas, desviar o foco da pessoa de ir para a igreja. Para mim é isso. Tem gente que incute com essas novelas que acha que é verdade. Algumas coisas tiraram da Bíblia, né? Mas os artistas estão lá, todos enfeitados, falando do jeito deles, do jeito que eles interpretam, né? Então eu acho errado a pessoa ser crente, diz que é fiel à igreja, fiel ao Senhor e assiste essas novelas. Novelas. Na verdade, Satanás, ao longo da história, ele vai criando estratégias, né? Ao longo dos anos, ao longo da história, ao longo da vida cotidiana da igreja, ele vai criando novas estratégias, né? Para induzir as pessoas lá fora e para afetar a vida dos cristãos também. Porque o maior interesse dele é levar quem está no caminho para fora do caminho. Né? Então, assim, as estratégias que ele utiliza são sujas. Nós temos que tomar muito cuidado com a televisão, com o celular, com tudo que a gente põe na nossa frente, com tudo que a gente põe diante dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, com o que a gente vê, o conteúdo que a gente acessa. Né? A gente não precisa de muito tempo, não, irmã. A gente pega um vídeo ali, você passa ali por poucos segundos. O celular entende que você se interessou por aquele assunto. E ele vai mandando sobre mais e mais e mais e mais e mais e mais. Né? Então, assim, cuidado mesmo com o que a gente vê, porque isso pode e interfere nos nossos pensamentos. E é aqui que a gente vence ou perde a guerra para o inimigo. É aqui que a gente vence ou perde a guerra. Né? Então, muito cuidado mesmo, muito cuidado mesmo. Só fechando esse tópico, Adão e Eva, eles foram criados com esse raciocínio, com esse discernimento entre o bem e o mal. Desde a criação, Deus fez o ser humano tão perfeito que nos deu essa capacidade de entender o que é certo e de rejeitar o que é errado. Né? Então, de se alimentar do que é certo e de expulsar o que é errado. Deus nos deu essa capacidade. Ele não interfere nisso, a menos que você peça. Porque se você não pedir ajuda, Deus não vai interferir. Né? Deus nos deu o livre-arbítrio para interferir. Eu peço ajuda se eu entender, e a verdade é que nós cristãos, nós entendemos sim o que é certo e o que é errado. A partir do momento que nós levantamos a nossa mão, que nós aceitamos Jesus, nós fazemos isso porque nós entendemos que nós precisamos de um Salvador. Né? Nós temos essa consciência de que sozinho a gente não consegue vencer o pecado. Nós temos essa consciência de que sozinho a gente vai ficar só se sujando mais e mais e mais na lama que o pecado oferece. Então, quando nós aceitamos Deus na nossa vida, a gente faz porque a gente entende, reconhece a necessidade que nós, como seres humanos, temos de um Deus que pode governar e transformar a nossa vida. Então, Deus, ele só vai interferir nas suas atitudes e nas suas decisões se você levantar a mão e falar: Senhor, está ruim aqui. Está ruim aqui, sozinho eu não consigo. Aí Deus vai entrar, porque Ele não é invasivo. Ele te respeita. Né? Satanás, ele não tem esse atributo. Ele sai atropelando tudo, mas Deus não. Deus te respeita. Para Ele interferir na sua vida, você vai ter que levantar a sua mão e falar para Ele que precisa. Né? Então, assim, o propósito de Deus ter feito o ser humano com racionalidade e inteligência foi justamente para sustentar a comunhão de Deus com o homem. Né? A palavra de Deus fala em Gênesis que todos os dias, à tardezinha, Adão ia lá ter uma conversa com Deus. Né? Será como que seria essa conversa? Né? Deve ser uma conversa muito agradável, muito bonita. Né? Você está ali
todos os dias à tarde, no pôr do sol, conversando com Deus. Como lindo que não era, né, irmãos? E por causa de uma mentira, e por causa de uma omissão, né, aquilo ali se perdeu. Né? Por causa da omissão de Adão, aquilo ali se perdeu. Então, assim, nós podemos sim, né, mudar a nossa história, a história da nossa vida. Né? Todo o pecado primeiro é gerado na nossa mente, todo, através dos nossos pensamentos. Né? Então, é controlar a nossa mente, controlar os nossos pensamentos, que faz com que a gente vença. Eu queria passar um vídeo aqui para os irmãos. Presta bastante atenção nesse vídeo, irmãos, tá?